Olá, galerinha! Aula diferente hoje, né? Vamos sair um pouquinho das nossas resenhas de filme. Eu acho que a gente vai voltar depois. Mas esse primeiro momento é pra gente introduzir os conteúdos, né? A gente aprofundar mais essa ideia de intolerância, o que é que gera. E uma coisa muito comum hoje, e vocês praticam muito, mas não acontece só com vocês, é a ideia do bullying. O que seria esse bullying? E quais os efeitos que ele causa? E como é que eu posso, se me ver na situação, ou ver um amigo meu na situação, como é que eu posso me comportar? Como é que eu devo me comportar? Então a gente vai trabalhar exatamente com a ideia do que seria e com comportamentos onde acontece, para a gente depois ver também meios de se sair disso, digamos assim. Primeiro, né? O que seria esse bullying? É o não aceitar que os outros sejam diferentes de você. Então, todo mundo que ou boa parte, de que comete o bullying, exatamente por não aceitar o outro da forma que ele é. Por isso que a gente trabalha tanto com intolerâncias, tipos de intolerâncias, porque o bullying ele vai acabar sendo um tipo de intolerância, né? Você não respeitar o outro na sua diferença. É você querer que o outro seja igual a você, ou você achar que é superior ao outro só porque o outro é diferente de você. E que não existe, né? Na verdade, não somos ninguém superior a ninguém. Uns têm as habilidades, outros têm outras habilidades. Mas que no final todas são importantes. Então eu não tenho como me colocar superior a ninguém. E ninguém deve se colocar superior a você. Porque todos estamos no processo de aprendizado. Então ninguém nasceu pronto. Então ninguém tem todas as informações do mundo. Não tem nem como, nem o porquê. Né? Senão o mundo perderia graça se você já nascer sabendo de tudo. Então o processo de desenvolvimento é diferente. Então o outro ser diferente de mim não quer dizer que ele é inferior ou que ele é superior. Ele é só diferente. Então isso é o legal da vida. Já pensou? Se fosse todo mundo igual, ia ser um bocado de robô. Que negócio chato. E o legal é a gente conhecer outras pessoas, saber da história de vida delas. E a gente aí ou se identifica ou não, também como é normal. Não estou dizendo para vocês gostarem de todo mundo, não. A ideia é o respeito, deve se respeitar o outro, principalmente se o outro for diferente da gente. Essa é a questão principal. Né? Mas vamos lá. O que é o bullying? Termo utilizado para descrever atos de violência físicas ou psicológicas repetidas vezes. Então, se você sofre ou faz violências físicas ou psicológicas repetidas vezes, isso se configura bullying, com o objetivo de intimidar ou agredir uma pessoa. Então, aquela fofoquinha que se faz, aquela piadinha, aquela brincadeirinha que se faz, que você sabe que é com interesse de prejudicar o outro e deixar o outro ou intimidar, né, ou com medo de você, ou o outro mais para baixo, isso é sim um tipo de bullying. E muitas vezes são pessoas incapazes de se defender. Então, quem projeta esse bullying tem essa intenção, né? De intimidar, agredir, e alguém que ele julga ser inferior a ele. Então, o bullying sempre existiu. Não vou dizer a vocês, o bullying é dessa geração de vocês. Não, o bullying sempre existiu. Antes da minha, bem antes da minha geração de escola, sempre existiu bullying, né? Mas nos últimos anos, ele está cada vez mais em evidência. O tipo de brincadeira, como se faz, as consequências do bullying na sociedade para, principalmente as crianças, também aos adultos, né? Que não, pasme, não é só coisa de adolescente, coisa de criança, não. O bullying acontece em todas as fases da vida e tem diversos tipos de prejuízos, de problemas. Aí, o bullying é um ato de prática agressiva que mais cresce no mundo, sendo que 30% dos adolescentes brasileiros praticam ou sofrem com frequência. É um número muito grande quando a gente olha assim, que as brincadeirinhas que a gente faz, às vezes é uma brincadeirinha que a gente julga inocente, mas sempre tem interessezinho de deixar o outro mais para baixo, para você se sentir superior. Então, a gente deve tomar cuidado com isso, porque é uma coisa que traz consequências graves para a gente no futuro. A gente quer falar como sociedade, né? Porque são seres humanos que vão crescer com problemas, intimidados e que vão se sentir inferiores numa situação que não existe inferioridade. Entendeu? A gente precisa trabalhar essa questão mais. E principalmente eu vejo muito em sala de aula essas questões de vocês sempre com essas brincadeirinhas que geram consequências que vocês ou fingem não ver ou não veem de verdade, mas que a gente precisa ter um cuidado, um olhar mais delicado, um cuidado maior nessas questões. Aqui, vamos lá. E quando você tem o bullying, você tem a gente bota aqui um círculo, né? Se a gente for olhar aqui, ó, é algo constante. Isso é algo que vai acontecer, é um círculo vicioso. Por quê? Você não sabe onde começa. Tem esse bullying, tá? É o bullying.
Os alunos são os alunos mais velhos que praticam bullying e os mais novos são vítimas. Isso geralmente, nem sempre acontece isso. Os alunos que praticam bullying têm geralmente mau ambiente familiar. Não vou dizer também que é 100%, mas, por exemplo, quando você tem um problema em casa, não consegue resolver, então a forma de externalizar muitas vezes é a forma dessa violência de externalizar. Pretende chamar atenção que não tem em casa, muitas vezes. Descarregam sua raiva sobre as vítimas, que não tem nada a ver com seus problemas, né? Que não vai conseguir também resolver seus problemas. A vigilância não é suficiente e acontece novamente os bullying. As formas de bullying nós temos o físico, o verbal, o moral, o psicológico e o cyberbullying. Físico é físico, né? Que é coisa com físico. Bater, empurrar, beliscar. Isso que eu falo constantemente com uma determinada pessoa, uma única pessoa. Você tem um objetivo ali exatamente de ofender e de intimidar a pessoa. Apelidos maldosos, que a adolescente adora colocar. Insultos constantemente. Dá um apelido maldoso, aquele apelido que você sabe que faz mal pro colega. E você continua fazendo. Por quê? Porque você acha graça nisso. Mas não necessariamente tem graça isso. Porque você está lidando com algumas falhas que a pessoa sabe que tem e utiliza como forma de deboche. Isso acaba gerando um mal-estar na pessoa. E isso é bullying. A moral, né? Falar mal. A velha fofoca de inventar historinhas. Isso também é bullying. Porque você fala mal da pessoa, você inventa história, você faz fofoca, então a pessoa. E a pessoa, lógico, vai saber, sempre. Não adianta você fazer fofoca e achar que, ai, não fulano vai saber. E isso acaba gerando um mal-estar na pessoa, porque geralmente fofocas e falar mal são coisas que são inventadas que você não conhece a outra pessoa, então você não sabe da vida da outra pessoa, então só faz criar histórias falsas. Psicológico, ameaçar, intimidar, perseguir. E o cyberbullying, que é muito comum nessa época de internet agora, chamados haters, né? Espero que não tenham nenhum de vocês que sejam, que é humilhar, discriminar usando a internet. Então você vai fazer de tudo para fazer com que a pessoa ela se sinta inferiorizada. A gente vê muito esse cyberbullying, especialmente nas pessoas que são famosas. Não só, mas a gente ouve falar mais. São os haters, né? Que chegam por não ter o que fazer em casa, daí começam a criticar, a falar mal da pessoa, simplesmente por falar mal. Não conhece nem a história de vida dos artistas, nem sabe o que eles passam, já simplesmente falam mal. É bem comum isso. E eu acredito que alguns de vocês devem sofrer também de um coleguinha que fique falando mal ou botando direitinha. Infelizmente, como eu disse, isso é uma coisa muito mais dele do que de quem sofre. É muito mais quem faz a ação ter muito mais coisa a resolver com ela mesma do que quem sofre, né? Porque quem faz é porque quer se proteger de alguma coisa, quer inferiorizar o outro para se sentir superior, então ele não se sente superior, então ele tem que inferiorizar os demais. Comportamento do agressor, né? Geralmente, quem agride, quem comete o bullying, são agressivos e negativos, então são pessoas que são geralmente mais agressivas, negativas, pessimistas. O bullying é praticado repetidamente, várias vezes. Tem um desequilíbrio de poder, ou seja, ele se sente superior a quem ele pratica o bullying. Então, eu que pratico o bullying me sinto superior a alguém. Às vezes eu nem sou superior, eu só preciso me ver superior porque eu tenho outros problemas que eu não resolvi ainda, então eu preciso colocar essa prioridade. Quer se destacar? Ave Maria, porque eu sou o bonzão, então eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou o maioral. Só que na verdade você acaba nem sendo maioral, né? Você acaba sendo uma pessoa que não lida bem com seus problemas, então sempre me escutar nos outros. Quer ser exaltado, colocando medo, então quer ser o superior, colocando medo. E exige respeito a qualquer custo, mesmo que não tenha nenhuma ação em que a pessoa seja respeitosa, ela quer ter o respeito. E como eu sempre digo para vocês, para você dar o respeito, você ter o respeito, você precisa dar o respeito. Então, se você respeita a pessoa, o mínimo que ela deve fazer é ele respeitar. E às vezes acontece isso tão espontaneamente. Então, não é você intimidando uma pessoa que você consegue um respeito. O respeito é cativado, é cultivado ao longo do tempo. As vítimas são geralmente as pessoas que sofrem esses ataques, esses bullying. A vítima é psicologicamente afetada diante do agressor. Então, constantemente ela sofre, a pessoa ou o grupo de pessoas sofrem essa pressão psicológica, né, do outro. Tem medo de expressar, assim acaba se excluindo de todos. É muito comum isso. Então, eu falei, uma consequência muito grave é que as pessoas que se sentem superiores, elas não são
como eu já falei, não existe pessoas superiores. Existem pessoas que têm destaque em uma área mais do que as outras, mas, mas também tem suas falhas em outras áreas, então as pessoas estão se complementando. Não existe pessoa superior a ninguém. Existem pessoas que estão mais trabalhadas e outras menos. Então, assim, muitas vezes as vítimas se acham inferiorizadas, o que não são. Então, elas tentam, elas se excluem de todo o processo, porque toda a tentativa delas se colocarem no grupo, delas se serem vistas, notadas, o outro, o agressor, vai e faz com que ela se sinta inferiorizada. Então, mas como eu já disse, não existe esse processo de um mais inferior que o outro. Mesmo sem falar o que ocorre, a vítima se mostra abalada. Mesmo que você ache que a brincadeirinha que eu faço com meu coleguinha, ela não tem, é uma brincadeira besta, eu ofendo ele, faço piadas bem feias com ele, ela nem liga. Quando você mexe com a ideia de autoestima, quando você mexe com as falhas da pessoa, quando você inventa coisas da pessoa, você mexe com outra pessoa. Principalmente na idade de vocês que estão no momento de se colocar. Então, tomem cuidado com as brincadeiras. Respeitem mais os colegas. Como eu disse, se você precisa ofender o outro, não é piada, não é brincadeira. Brincadeiras e piadas não ofendem o outro. São coisas que não devem acontecer. As consequências do bullying, né? As vítimas sofrem sérios danos à saúde mental e física. Muitas vezes a questão do psicológico, a pessoa fica tão abalada que tem uma reação no corpo em si. Então, você tem a falta de sono, o nervosismo excessivo, a depressão, a ansiedade, problemas na alimentação. Então, você tem pessoas que comem demais porque é uma forma de amenizar aquela dor, sofrimento, ou pessoas que comem de menos por causa desse mesmo processo. Então, pessoas que não dormem direito. Então, pessoas ficam sempre nervosas, ou sempre tristes, ou com medo de uma situação, com medo de ir para a escola, com medo de ir para um lugar cheio de gente, porque ela sente que ali ela vai sofrer constantes ameaças. Então, ela tende a ter problemas muito graves. E alguns se tornam agressores. Como forma de eu me sentir superior, eu vou e começo a agredir o outro, porque assim os outros vão me ver como fortes. Então, a gente toma cuidado com isso. Aí vai gerar mais pessoas violentas, mais pessoas agressivas, mais pessoas também que possam cometer o bullying. Onde pode acontecer? Como eu falei, nas escolas podem acontecer, acontece muito, muito frequente nas escolas. Como eu falei, a questão de vocês, a escola é muito presente de acontecer essas questões de bullying, porque vocês querem se colocar superior ao outro, você quer ter destaque, você quer ser o bonzão. Você fala assim, gente, quando eu falo vocês, eu falo de um modo geral. Lógico que eu sei que a maioria não tem esses problemas. Mas é porque na escola é muito comum isso. E até porque a idade que vocês têm é a idade de querer se colocar, de querer se achar em grupo, de querer se colocar superior. Então, esse é um problema que acaba gerando. Você querer se colocar, se sobressair em cima do outro. Isso é um problema gravíssimo e que gera consequências não só para a sociedade em que vocês vivem, o meio que vocês vivem. Porque essas crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de preconceito de bullying, essa intolerância, né, e são vítimas de bullying, o que acontece? Essas dores, elas podem ser levadas para outros estágios da vida dela e que pode gerar outras consequências. Locais de trabalho, sim, adultos também fazem bullying, e muitos. Então, tem alguns adultos que, para se destacar, eles acabam fazendo bullying com seus colegas. E isso gera a mesma coisa, tipo de adolescente. Aí você vai ter também adultos que tenham falta de sono, nervosismo, depressão, ansiedade, problemas na alimentação. Alguns vão se tornar agressivos, então com coisas estouram. Sempre vai acontecer, né? Política também tem. Na política, como a gente viu também muito essa questão dessa bipolarização, né? Que é quando tem dois lados. A gente viu o pessoal anti-Bolsonaro e o pessoal anti-PT. Foi bem comum. Então, quando você é de um lado, você agride ao outro verbalmente. Você sempre faz essa relação. Porque você tem uma postura política diferente da minha, você é X. Não, porque você é Y. Você é mais burro, mais idiota. Não existe, porque são pensamentos diferentes. E entre esse X e esse Y, existe uma gama de alfabetos, de letras do alfabeto. O alfabeto tem muito mais coisas do que X e Y. Então, só porque eu me identifico com algumas áreas de X, não quer dizer que seja X. Nem de Y, não quer dizer que seja Y. Eu posso transitar pelos dois lados. Eu não preciso ser um lado só. Eu estou em processo de formação, então, independente, eu não preciso assumir. E tem a questão também militar. A questão militar,
que eles colocam como abuso de autoridades, é porque muitas vezes acontece, o militar tem a hierarquia, né? Você tem bonitinho aqui a piramidezinha. Essa piramidezinha, você tem os soldados que estão aqui embaixo, você tem os sargentos, você tem o cabo, você tem os generais. Então você tem hierarquia. Muitas vezes, a ideia de ter a superioridade acaba gerando também um excesso de humilhação. Porque por ele se sentir superior, tá na parte de cima, que a lei protege ele, ele acha que pode fazer tudo com o de baixo. E não é necessariamente assim, né? Mas se não são todos os casos, como eu falei, que acontecem nesses questões. Tem pessoas que sabem que, mesmo apesar da questão hierárquica, sabe que ele não é superior a ninguém, só superior na relação da parte do trabalho, digamos assim. Tem mais responsabilidade, mas não quer dizer que ele tem o direito de humilhar o outro. Os 5 tipos de personagens no bullying. Você tem o agressor, como eu falei para vocês, que pretende ter força, poder e domínio, ter fama e popularidade na escola, amedrontar os outros e por aí vai. Temos a vítima, que é quem sofre todo esse processo e tem todas aquelas consequências no corpo e no psicológico. Os defensores são alunos que defendem as vítimas e são contra o bullying, que espero que seja a maioria de vocês, é de maioria, que não permite que os outros colegas façam bullying com algumas pequenas quantidades, porque, como eu falei, não são superiores. Então, os defensores são pessoas que sabem que não são inferiores e que não acham legal você inferiorizar ninguém, porque não existe pessoas inferiores. Essas pessoas não têm a consciência já disso. E não permitem que o outro queira se sentir bonzão em cima de um colega que nunca fez nada. E geralmente as vítimas nunca fazem nada contra o agressor. O agressor simplesmente olha e vê que ele é um potencial vítima para poder me sentir superior. Alunos que presenciam a situação e reforçam positivamente a ação do agressor. Tem muitos que acham ver dar risada. O ato de dar risada, você já defende o que faz bullying. Então, assim, é exatamente você reforçar a situação e pro agressor, só o agressor só continua fazendo porque tem pessoas que apoiam, tem pessoas que aplaudem ele quando fazem o bullying, né? E alunos que não se manifestam nem de forma negativa, nem de forma positiva. É aquele que vê tudo e acha que não é comigo, não vou me meter. Então, nem dá risada e nem ajuda. E aí é um problema também. Quando você deixa acontecer, você está sendo conivente, né, com o que está acontecendo. Não estou dizendo para vocês, Ave Maria, entrar na briga dos outros e se bater em ninguém. Não. É vocês procurarem os meios para poder ajudar o colega que sofre. E se faz deixar de fazer, porque é saber que ali tem um ser humano que também sofre, que tem outras perspectivas e que às vezes precisa de uma ajuda para poder sair da situação. Técnicas do bullying, não, assim, aí você tem quem são os personagens, como se comportam e as técnicas, como é que os tipos de bullying, como os bullying acontecem, né? Primeiro, roubar ou danificar objetos de pessoas, objetos das pessoas objetos pessoais, foi aqui, objetos pessoais de outras pessoas e espalhar coisas negativas que causam mal-estar no outro. Então, o ato de você roubar a coisa dos outros ou danificar, roubar, se eu pegar sem autorização, é roubar. Gente, vamos lá. Se você pegou mexendo nas coisas dos coleguinhas, nas coisas que não são suas, e pegou, é roubar. Você tem que pedir autorização. De outra pessoa, espalhar coisas negativas que causam mal-estar no outro. Tudo isso você tem sim a prática do bullying. O outro vai se sentir incomodado com o que você está fazendo. Mais de uma vez, lógico, isso é bullying. Fazer com que a vítima faça algo que ela não quer, ameaçando. Então você ameaça o coleguinha a fazer o que ela não quer, só porque você quer. E às vezes, assim, só porque você acha que você é o bonzão, então você quer fazer o outro, forçar o outro a fazer isso. Isso sim é bullying também, é uma forma, né? Porque as pessoas precisam querer fazer por isso, livre e espontânea vontade, não por ser ameaçadas. Fazer comentários negativos, a velha fofoca, falar mal dos coleguinhas, levar ao isolamento social. Então, tudo que fazer a pessoa ficar tão coagida, tão com medo, e com medo de toda a situação, de ser exposta, de passar vergonha, porque o outro quer que ela passe. E isso também leva ao isolamento social. Então, a pessoa acaba se isolando de tudo. E o cyberbullying também, né? É a ideia de vocês de colocar comentáriozinho ofensivo no Instagram, colocar mensagenzinhas no grupo
de WhatsApp. Então, assim, fazer piadinha com o nome de alguém no WhatsApp, ou espalhar histórias, fazer memes, isso é cyberbullying, sem autorização da outra pessoa. Você pega fazer aquelas figurinhas sem autorização da outra pessoa, isso é um tipo de cyberbullying também. Então é bom a gente tomar cuidado com essas questões. Que judicialmente também tudo isso aí que a gente está falando pode acontecer consequências na justiça também, viu? Fazer chantagem, quando você faz chantagem com uma pessoa, principalmente chantagem de formas violentas. Usa expressão ameaçadora. Se você não fizer, eu vou mostrar a mensagem que você escreveu. Se você não fizer, eu vou lhe bater. Agressões físicas, verbais por muito tempo. Fazer chacota continuamente. Ou seja, o aluno, o coleguinha, ele falou uma coisa errada. Normal, todo mundo fala errado. Até eu falo muita coisa errada, gente. Ave Maria. Mas, por exemplo, faz uma coisa errada. Comete um erro assim, besta. Aí você começa a fazer chacota o tempo todo com ela por causa daquele erro dela. É um erro normal que todo mundo comete e você também comete vários erros. Então, isso vai continuar assim. Isso, se continuar de forma muito demorada, se isso fazer mal pro colega, isso é bullying também. Tirar bens do colega, como eu falei. Tirar bens sem autorização é roubo. Além de ser técnica de bullying, é roubo. Você precisa ter autorização, não a partir de ameaça, não fazer chantagem. A pessoa tem que lhe dar por livre espontânea vontade. Você pediu, ela lhe dá por vontade. Se não quiser lhe dar, paciência. Mas fora isso, além de ser técnica de bullying, também é roubo. Como podemos evitar? Tá. Como é que a gente pode evitar que o bullying aconteça? Primeira coisa é conversar com os envolvidos. Então, a gente vai conversar com quem está envolvido, todo quem está fazendo bullying, com quem está sofrendo. Entender os motivos que está levando a pessoa a fazer aquele bullying. Sabe por que aquele determinado indivíduo, eu preciso falar mal dele, eu preciso ameaçar ele. Por que eu estou fazendo isso? O que é que está acontecendo comigo? Quais são os problemas que tem? E como a questão das reclamações, né? A pessoa que está sofrendo bullying, o que é que está acontecendo com ela? Quais são os problemas que ela está vendo? Quais são os tipos de violência que ela está sofrendo? Estimular o entendimento sobre o assunto no combate ao ato. Então, a ideia de estar conversando com você sobre bullying é exatamente para a gente entender o que é, as consequências que esse ato pode ocasionar e a gente combater. Porque, como eu falei, as consequências para a pessoa e para a sociedade são grandes. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa debater, a gente precisa saber o que está se passando para poder... Precisa não saber só o que está se passando, mas saber que os nossos determinados atos são bullying, sim, são ofensas. O que é bullying? A gente precisa saber o que é bullying, a forma como a gente atua, para a gente poder trabalhar uma forma de combate, porque a gente não pode simplesmente fazer uma ação, uma situação e que isso pode gerar uma consequência grave para o colega ou até para mim mesma. Incentivar o respeito, eu acho que quando eu comecei a trabalhar com vocês e falei da ideia de identidade, né, para a gente construir identidade e fazer intolerância, falar de bullying, exatamente isso, para a gente compreender que o outro é diferente de mim. Isso não me faz mais superior nem mais inferior, só somos diferentes. E se ele tem a diferença, é porque ele viveu em sociedade diferente da minha, tem a cultura diferente da minha, tem a formação diferente da minha, e que isso não me faz melhor nem pior. Isso só me faz diferente. Então, se a pessoa é diferente, eu tenho que respeitar. Então, eu tenho que respeitar tanto, ela vai me respeitar, como eu vou ter que respeitar. Ponto. Por quê? Porque a vida é feita através de respeito. O respeito faz com que as pessoas, elas sejam pessoas melhores lá na frente. E evitemos também muitos problemas de agressões, violências, como a gente viu, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar alguns tipos de tolerância, e como a gente vê, por exemplo, dos times de futebol rivais. Hoje, a maioria dos times de futebol não pode, os rivais não podem estar no mesmo, não pode, as duas torcidas não podem assistir o mesmo jogo. Por quê? Porque não tem o respeito entre a opinião diferenciada e eles acabam se batendo. Eu falo do Bavi, eu falo do Fla-Flu, se eu não me engano, do Cruzeiro, e o Atlético também tá nessa. Ou seja, se eu for enumerar aqui tantas quantidades de grupos que fazem esse tipo de intolerância, de violência, por quê? Porque eles não se respeitam. Porque eu sou diferente de você, eu tenho que parar. Então, eu você tem que ouvir minha opinião e achar que eu sou melhor à base da violência. Não, não é assim. A pessoa é diferente. Paciência, tá de boa. Fazer com que entendam suas diferenças e opiniões opostas. Então, é eu valorizar, como diz Voltaire. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu defenderei até a morte o direito de dizê-las. Quer dizer que
Por mais que eu não concorde com o que você fala, eu vou ter que respeitar o que você fala. Por quê? Porque é a sua opinião. O máximo que eu posso fazer é exatamente ter argumentos suficientes para tentar te convencer. Mas se você não quiser ser convencido, paciência. Eu simplesmente vou aceitar a sua opinião. Aí vem, professor, você é amiga de todo mundo? Não. Você pode ser colega e respeitar o outro. Se a opinião não for de acordo com a sua e você acha que não tem possibilidade de ter uma amizade, não tenha. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ser inferior ou vai ser falsa. Não, ela só vai ser diferente de você. Você respeitar essa questão. Sim, e o que fazer se vier a ser intimidado? Se por um acaso alguém me intimidar, o que eu devo fazer? A melhor maneira, se você for adolescente, é falar com um adulto. Se for fora do ambiente escolar, você conversar com um adulto responsável, ou seu pai, ou sua mãe, seu tio, sua avó, ou primo mais velho, ou até mesmo mãe, pai responsável daquele outro que lhe faz a agressão. E se for dentro do ambiente escolar, com o professor, ou a direção, a coordenação, todos estamos sempre dispostos a ajudar e evitar que situações assim aconteçam. Porque a gente sabe como isso é ruim, como a consequência disso, e sabemos também que vocês não existe melhor ou pior do que ninguém. Vocês são diferentes. A gente gosta, a gente trabalha com essa diferença. A gente está com uma sala, 30, 35, 40 alunos, não vai ter a mesma cabeça. A gente entende que um gosta mais de humanas, de história, outro gosta mais de matemática, outro gosta mais de português. Paciência, isso é bacana, é o diferente. As pessoas têm mais facilidades, então a gente respeita isso. Então a gente também vai, lógico, exigir que todos se respeitem, porque a gente conhece e sabe que todos têm uma vivência diferente. Então a gente vai sempre estimular esse respeito. Então estamos sempre dispostas a evitar que aconteçam situações em que um aluno intimide o outro, em que o aluno vai desprezar e desvalorizar o outro colega, né? Então, gente, a ideia central é essa. A ideia central é da gente estar buscando melhorar, buscando rever a situação. E rever, fazer uma reflexão na nossa postura. Será que eu estou fazendo mal para uma colega? E se colocar na posição do outro? Por exemplo, se fosse comigo, eu gostaria de estar sendo vítima? Eu gostaria de estar recebendo piada? Eu gostaria que os outros falassem mal de mim? Eu gostaria que o outro me ameaçasse o tempo todo? Então, assim, a ideia é a gente colocar no processo que a gente fique também do outro lado. A gente aprender a se colocar no outro lado, a gente poder aprender a se colocar no lugar do outro. E sempre fazer a pergunta. Se você acha que o que você vai fazer é algo ruim, você pergunta: eu gostaria que fizesse isso comigo? Se não, por que você continua fazendo? Então é essa a questão. E se, por exemplo, você está vendo um colega na situação, você fala: poxa, eu gostaria que alguém me ajudasse nesse momento? Todo mundo gostaria. Então, ajudar de uma forma, seja conversando com o intimidador, seja procurando um adulto para conversar e exatamente trabalhar essas questões para a gente evitar que tenhamos mais violência. A gente está no momento que a gente precisa repensar posturas, repensar posicionamentos e sempre buscar exatamente a melhor alternativa possível, que não é a violência, é o diálogo e o respeito ao próximo. A gente já viu tantas situações, tantas coisas que acontecem, né? Como eu falei, a gente viu algumas intolerâncias e viu também, comentamos também algumas questões de que contrários, né, da intolerância, a tolerância, que é o ajudar do outro. Então, quando você sempre buscar o ajudar o outro e respeitar. Então, para finalizar, assim, a gente vai estar sempre buscando a ideia do respeito ao próximo, de como a gente vai buscar para ter uma sociedade melhor, para sermos pessoas melhores. Não é à toa que a gente está discutindo alguns filmes, são filmes que são estratégicos, que trabalham algumas situações, algumas questões, exatamente para a gente repensar a nossa posição e repensar em qual lado a gente quer estar. E o que, é que a gente quer fazer para poder ter uma sociedade melhor e ser pessoas melhores. Porque o mundo precisa de pessoas muito melhores. Eu acho que vocês estão num processo, como vocês não são o futuro, né? São o futuro e presente. Então, a gente precisa mudar, modificar. Cada formiguinha que ajude a modificar o mundo, ele fica num local muito melhor. Não a gente reclamar e não fizer nada, né, gente? Então é isso, a aula de hoje acaba por aqui, mas iremos discutir também outras questões durante a aula, viu? Beijos!